necessidade das pessoas que se fazem presencialmente aqui. E também presencialmente segue-se a sala de saúde. Todas as pessoas que passaram por atendimento, receberam orientação de fazer salas de saúde, presencialmente tem-se essa oportunidade também, assim como à distância. Presencialmente tem o trabalho que a gente chama com a maca, que é um passe especial, né? Que é o passe de cura ou o passe de saúde. Então, os tratamentos de saúde, eles são importantes hoje presencialmente na Casinha Belém, porque damos seguimento através de um passe especial, que é o passe na maca. Nesse momento, é feito o trabalho espiritual, né, que ajuda na recuperação da saúde do corpo e na saúde dos nossos corpos espirituais, através da fluidificação aqui presencialmente das águas e do lençol. A casa sempre trabalha, de acordo com a orientação da espiritualidade, com esses tipos de fluidificação. Ou seja, todos os que estão presentes aqui no dia de domingo e também à distância no momento de prece, sempre é orientado que se coloque águas para fluidificar. Essas águas, elas são princípios onde a espiritualidade coloca, né, esse fluido especial que se transforma em medicação adequada para cada um de nós. Então, é por isso que sempre se pede para trazer água, né? O nosso corpo humano ele é composto de muita água. Praticamente 70% ou um pouco mais, né, de percentual é água dentro de nós. Então, o fato de recebermos a água fluidificada também vai aliar com esse princípio maior que nós temos no nosso corpo e assim promover a cura. Da mesma maneira ocorre com o lençol na hora da fluidificação. Esse momento é justo o momento onde todos nós juntos rezamos o Pai Nosso. Então, ao fazermos esse momento de prece juntos, tanto presencial como à distância, nós mentalizarmos, pedirmos a Jesus, a espiritualidade amiga, que fluidifique os nossos lençóis, né? Aqui presencialmente tem a oportunidade de fazer a fluidificação no momento que vai receber o passe da sala de saúde ou sala de cura, né? Que assim a gente deseja muito esse benefício maior de Deus na vida da gente, que a gente possa ser curado. Então, esse princípio de fluidificação, ele é medicação. E o lençol, ao ser fluidificado, ele se mantém com esse princípio, por isso que é sempre indicado que se reserve um lençol limpinho, não precisa ser um lençol novo, um lençol que a gente habitualmente vem usando, mas que separe naquele momento unicamente para o nosso tratamento. Trazê-lo limpinho, para que possa ser fluidificado aqui presencialmente para quem comparece no outeiro, né, na rua São Miguel 111, no horário das 9 horas, estamos aqui abertos e tem essa possibilidade de fazer a fluidificação presencial. Para quem assiste a prece à distância, a gente sempre recomenda que no momento do Pai Nosso, deixe seu lençol reservado próximo de onde você estiver, né, que você possa criar um ambiente também bacana, favorável para que você possa fazer prece, né, de maneira confortável e assim receber os benefícios da espiritualidade. Deixar o lençol próximo, sua água próximo do local onde você está e costuma fazer prece, para que esse princípio da fluidificação no momento do Pai Nosso se faça presente. Tudo depende, né, do nosso desejo, da nossa vontade e dos nossos pedidos aos nossos protetores, anjos, guardiões e a espiritualidade amiga para que venha fluidificar. A água é a mesma maneira, né? Ao deixarmos a água para fluidificar, que possamos pedir à espiritualidade amiga que traga fluidos benéficos para a fluidificação da nossa água. Nesse momento poderemos fluidificar a água para outras pessoas também, que sentimos a necessidade, né? Vemos o estado de repente, necessidade que a pessoa está. E assim como também nossos animais, podemos também fluidificar água para eles. Podemos fluidificar, que é a pergunta que me fizeram outro dia, eu posso fluidificar água para molhar minhas plantas? Sim, né? São todos elementos naturais, são elementos da criação de Deus, né? São representações de Deus na natureza. Então sim, podemos sim fluidificar águas para esses propósitos todos, porque vão trazer princípios sempre de saúde e de bem-estar. Então, o atendimento presencial, ele consiste tanto nisso, numa conversa fraterna, no atendimento fraterno, que é possível fazermos aqui,
na sala de saúde, nas fluidificações todas, e algo também muito importante, que é o passe, né? O passe espiritual. Aqui presencialmente, passe espiritual, e à distância, também no momento do Pai Nosso, podermos nos colocar numa condição de pedirmos a Jesus, a Mãe Santíssima, o passe espiritual. E aí, nesse momento, né, é feita essa transfusão energética, que tem um princípio amoroso de saúde, de bem-estar, que poderá favorecer a nós, a nossa família, né, e assim também todas as pessoas que acompanham a prece junto conosco. O momento também, tanto presencial como à distância, ele é importante para seguir os tratamentos todos, como, por exemplo, várias pessoas seguem o tratamento da desobsessão presencialmente, recebe o passe, fluidifica suas águas, à distância também, da mesma maneira. Pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, que tenha essa possibilidade da fluidificação das suas águas e de receber o passe da desobsessão. O dia de quarta-feira, a casa orienta que seja um dia de tratamento também, só que um tratamento aonde nós estivermos, no turno da noite, principalmente, que é o dia da visita espiritual, ou seja, no momento que nós vamos nos recolher, dormir, né, estarmos com os nossos corpos mais, digamos que em atitude de tranquilidade e adormecimento, temos a condição de receber o tratamento espiritual. Para quem faz a sala de saúde, dormir com um lençol na quarta-feira. Basta você se cobrir, né, seguir as orientações que foram repassadas, para que você possa dar continuidade ao seu tratamento e assim seu anjo protetor, né, seu espírito amigo, em nome de Deus, poder auxiliar no seu tratamento junto com as entidades, né, daqui da Casinha Belém, que acompanham o tratamento à distância. Da mesma maneira, para quem segue o tratamento da desobsessão, o dia de quarta-feira é o dia de visita ao site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br, e orientamos dessa maneira porque temos a possibilidade de onde estivermos seguirmos o nosso tratamento e a espiritualidade poder nos acompanhar, né? Dentro do site nós temos passos que são caminhadas, são 12 passos. Cada passo configura uma semana de tratamento e um princípio de autoconhecimento, de pedirmos a Jesus, né, olharmos essa condição interna, né, e externa nossa de relacionamento, podermos assim seguir adiante, reatando antigos elos, né, que foram desfeitos muitas vezes num passado distante, e que temos uma oportunidade de revermos essas situações de acordo com o nosso merecimento, com o nosso empenho, e assim a permissão de Deus na vida da gente, né, a graça de Deus na nossa vida. Juntos, todos nós, toda vez que nos reunimos para fazer prece, para rezar, temos um grande evangelho no lar. Então, a Casinha Belém, todas as vezes que se reúne presencialmente domingo e à distância no dia de segunda-feira, temos a oportunidade de fazermos um grande evangelho, trazendo a luz de Jesus, de Mãe Santíssima, para os nossos lares e assim podermos irradiar, né, momentos de mais tranquilidade e saúde na vida de todos. Então, que possamos ter um dia abençoado de prece, possamos nos reunir novamente na segunda-feira e assim seguirmos nessa corrente amorosa que vem se repetindo já há alguns anos. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, né, e que Jesus nos ilumine sempre. Bom dia a todos. Aqui a gente recebe muitos bons dias. E para todos que estão no YouTube também, uma boa noite, e que nós juntos possamos receber mais um momento de prece. Esse momento que nos reúne, encarnados e desencarnados, né? Nós aqui, desse plano, nessa manhã linda, aqui na Ilha de Outeiro, um vento agradável, né? Soprando, um sol lindo, um céu azul. Todos nós ganhando então de Deus essa oportunidade de mais um dia. E também reunidos aos nossos amigos espirituais, né? Com certeza, o nosso anjo guardião, que nos acompanha sempre,
esse espírito protetor, né? Que está conosco desde antes de nós nascermos na Terra. Essa imagem é muito linda, né? Quer dizer, antes de nós chegarmos aqui nesse planeta, né, adentrarmos um corpo, uma nova experiência, nós já recebemos a ajuda, o apoio desse emissário de Deus na nossa vida, que vem para ajudar em todos os momentos. Quer dizer, cada passo nosso dado no planeta Terra está amparado, subsidiado, orientado por esse protetor, por esse anjo, que com certeza é um ser, uma entidade muito especial, porque para Deus confiar, né, cada um de nós com certeza escolheu alguém muito especial, um anjo, né, um espírito que está avançado, evoluído, para poder realmente nos auxiliar. Nós já temos os nossos anjos da terra, que são aqueles que zelam por nós, nossos pais, nossos amigos queridos, né? Aqueles que vêm para, junto com a gente, fazermos aí essa caminhada o mais amorosa possível, mais tranquilo e conduzido pelo amor. Mas em especial nossos pais, que são aqueles que possibilitam a nossa existência, desde a genética, desde esse ato amoroso que constitui cada ser, até o dia a dia, cercado de zelo, carinho, amparo. E tudo que sai disso é não merecimento da criatura, porque o normal na Terra é que um homem e uma mulher se unem em ato amoroso e desse ato brota, surge, floresce uma nova vida. E essa nova vida então vem amparada por todo esse aparato divino para que nós possamos então caminhar, como é no reino da natureza. Cada florzinha dessa também passa pelo mesmo processo, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal segue a mesma regra. Através do ato de amor, a concepção ocorre e uma nova vida se dá. E é muito bom, então, a gente ter essa consciência, essa percepção de que somos mais um dentro dessa cadeia de amor constante, né? É o amor que move todas as coisas, que rege todas as coisas, sempre. Portanto, o amor é a grande lei constituinte e regente deste planeta Terra. É muito lindo, né? Então, se nós caminharmos para o amor, nós estaremos de acordo com a grande lei. E, portanto, todas as coisas ficarão no lugar tranquilo, harmônico, esperançoso. Essa foi a grande mensagem do Cristo para nós, né? Lembra quando perguntaram a ele: mestre, mas qual é a grande lei, né? Qual é a lei de Deus? E ele respondeu dizendo que era que sempre foi, né? Ele estava se referindo a toda a história da humanidade, a todos os profetas, a Moisés, enfim. Qual era a grande lei? Aí ele traduziu. A lei é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, como sempre foi dito, né? E aí ele falou: olha, mas tem uma outra que é semelhante a essa. Ou seja, é a mesma, né? Contextualizado aí com a vinda dele. Que é qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós nos amarmos, se nós conseguirmos amar o outro com essa magnitude, né, com tudo que o amor sugere, nós estaremos na lei de Deus. Por quê? É impossível nós caminharmos para o amor ao outro sem que a gente ame a Deus, claro. Porque Deus é o grande Criador e é a essência de tudo. Como é que eu posso amar o outro se eu não amo primeiro a Deus?
Eu não consigo amar o outro se eu não amo a Deus, né? Eu não consigo amar a mim mesmo sem a noção de que eu sou filho, que eu fui criado, que tem todo um propósito. Se eu saio, se eu desconecto disso, eu entro na rebeldia. Eu entro em processo de desamor, de não crer no potencial divino que habita em mim. Isso é muito lindo, não é? Então, estamos aqui hoje com mais uma oportunidade de juntos somarmos essa energia para que a gente ganhe força. Porque sozinho, às vezes, a gente fica frágil, a gente sucumbe às tentações, entre aspas, ou seja, aquilo que nos convida ao desamor, reinam soberanas. E aí nós esquecemos que é simples. Na verdade, o mais comum e o mais imediato é o amor. E sair desse campo é ficar refém do desamor, das trevas, ou seja, das ilusões, porque não adianta, o amor é a verdade. A gente vai chegar na verdade, no que vem depois, porque o que rege todas as coisas é o amor, é o que existe, é o que é real. O resto é ilusão, né? Então, que nós possamos estar reunidos nessa grande mentalidade, nesse grande propósito, que é de revisão profunda. Por que eu estou caminhando em direção oposta? A luz, a água, o ar, tudo que há de bom me chama para esse lado. E eu tomo a sombra, a ira, a revolta, como meta. Baseado em quê, né? E geralmente baseado no quê? Naquilo que me gera prazer. E aí eu me apego a ilusões que me distanciam desse campo de luz. Enfim, eis a grande trajetória da humanidade, né? Se nós olharmos, por exemplo, para Adão e Eva, que é essa historinha pondo no universo quase infantil, na verdade, com a nossa infantilidade enquanto humanidade, né? Porque é grande a mensagem ali, né? O que aconteceu com Adão e Eva? Eles moravam no paraíso, ou seja, tinham todo conforto, tudo que eles precisavam estava ali, né? Sendo providenciado pela graça divina. Porém, eles ficam tentados por um fruto, simbolizado aí pela maçã. Mas na verdade era assim, era algo que eles queriam ingerir, provar, obter, possuir, né? E que aquilo ali era proibido, quer dizer, era algo que não estava à disposição. Não é assim que entra o símbolo? Mas aí então tem todo um processo de tentação para obter aquele fruto proibido. E ao caminhar para isso, o que acontece? Estou sintetizando um pouco, né, a história. Ao caminhar para isso, eles perdem o direito de permanecer naquele paraíso. Por quê? Eles estavam em desobediência, né? Quer dizer, eles estavam indo justamente para isso, para a ilusão, para a sombra, e não para a obediência e para a permanência em paz naquele ambiente. Na verdade, eles já, ao caminhar para a maçã, eles já perderam o paraíso, porque eles já não estavam mais em paz naquele lugar, né? Aquele lugar não estava suprindo a paz deles, quer dizer, eles não estavam em sintonia com o paraíso. Ou seja, eles perdem o paraíso. Aí é bonito na história que, no conto bíblico, né, de Adão e Eva, que o que é dito logo depois? Eles são expulsos do paraíso, lembra, mortos de vergonha, se sentem nus, quer dizer, vem uma realidade para eles que até então eles não alcançavam. São expulsos e vão morar na terra. Então esse paraíso não era na terra.
onde seria esse paraíso então? Né? Que lugar era esse onde Deus estava presente, onde todas as coisas vinham naturalmente, não precisava do trabalho. O trabalho para ganhar o próprio pão é uma realidade da terra e não do paraíso. Ou pelo menos essa visão, né? Quer dizer, o trabalho enquanto algo muito sacrificante, né? Algo que eu tenho que fazer, um empenho muito grande para poder desempenhar e conseguir então atender as minhas necessidades básicas. E o que fecha isso é uma visão muito interessante, que é assim, o que traria de volta eles para o paraíso? A caridade. Quer dizer, a hora que se entendesse que a dor do outro, a necessidade do outro, a paz reinante entre todos depende desse exercício de amor constante, quando o outro é tão importante para mim quanto a minha necessidade latente, a hora em que essa regra fica clara, voltamos para o paraíso. Isso é muito lindo, né? A hora que eu entendo esse princípio básico, essa máxima que o Cristo deixou, ó, fazer para o outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse para mim, nessa hora o paraíso habita, porque eu fico em paz. Então, isso devolve para mim mesmo, para cada ser, a noção de que está tudo bem, não importa onde está. Isso nos faz lembrar uma poesia de Gil, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Quando eu estou bem, o melhor lugar do mundo é aqui e é agora. É junto com essas pessoas, né? Quando que a gente vive na Terra momentos de paraíso? Ao conceber um filho, por exemplo, né? E tê-lo nos braços. Gente, isso é o melhor lugar do mundo. Quando de repente encontramos a pessoa amada, né? E caminhamos juntos. Isso não é o paraíso? Ou seja, então o paraíso não é algo que está fora, não é um outro planeta, não é o estado de alma. Na verdade, o paraíso pode ou não morar em nós. Nós fazemos esse paraíso. E aí, os corpos, né? O tempo doado para cada um em cada corpo, isso tudo é relativo, né? Porque isso será, se eu encontro esse lugar, eu tenho esse lugar na eternidade. Não é verdade? Vamos imaginar o Chico Xavier, por exemplo, que é um ser muito lindo e muito próximo de nós. Assim, viveu conosco, acabou de desencarnar e nós temos muitos registros do Chico, né? Se nós imaginarmos assim, onde está o Chico hoje? Que lugar habita Chico Xavier? Não sabemos, mas com certeza ele já habitava o paraíso, né? Ele já habitava no paraíso quando ele estava encarnado. Nós o conhecemos, nós vimos, nós temos registro disso, livros, filmes, frases por todo lado, registrado passo a passo a caminhada dele, né? Ele já habitava esse lugar, né? Ou seja, quando nós caminhamos na caridade, porque se teve um ser que fez caridade, esse ser se chamou Francisco Cândido Xavier, né? Caridade em todos os níveis. Material, ajudando multidões a ganhar o alimento, o agasalho. Caridade moral, servindo de exemplo o tempo todo. Consolando, incansável. Quantas vezes nós não vimos o Chico madrugada dentro, atendendo uma a uma das pessoas que iam no recinto da prece em Uberaba. Ônibus e ônibus de pessoas, e ele velhinho, adoecido, porque o corpo dele já, né, caminhava para uma idade avançada, e no entanto, lá estava o Chico,
um a um, dando uma palavra amiga, um consolo, né? Então, este ser já habitava o paraíso, né? O paraíso para os Chico, usando uma imagem assim, bem infantil até, era como se fosse um trailer atrelado a ele mesmo, né? Então, onde ele fosse, ali estava o seu paraíso, porque é interno, é íntimo, não é? O paraíso está para além dessa vida, está para além. O paraíso habita o nosso espírito, a nossa alma. Então, essas palavras de Paulo ganham uma dimensão muito grande para a gente, né? Olha, relendo a palavra do Ceifa de Luz que caiu para nós, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Um trechinho dela, do capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quer dizer, nem que eu tivesse a maior sabedoria do mundo, soubesse todas as línguas, russo, árabe, japonês, chinês, mas de que adianta tudo isso se eu não faço uso de fato dessa comunicação? De que adianta eu ser um cientista e dominar todo o conhecimento da Terra se esse conhecimento não me leva a atender uma necessidade primeira de uma criança na minha frente? Se ela morre de fome aqui e eu sou incapaz de esticar minha mão dando um pedaço de pão, né? Então, tudo isso, sem esse ato amoroso de ir de encontro ao outro e entender a necessidade dele, como é a minha, a fome dele é parecida com a minha, talvez não seja do mesmo tipo. Talvez ele tenha a fome de um pão e eu de uma solidão imensa que nada preenche, mas são fomes, são privações, são necessidades das mais importantes para cada um, não é? Então, de que adianta? Aí é como um sino que toca, fazendo um estardalhaço, mas não leva a lugar nenhum. Não é um sino que chama, que reúne. Ei, a comida está pronta, né? Vamos vir aqui fazer uma ceia juntos. Enfim, mas este sino que toca reunindo é o futuro da humanidade, com certeza. Todos nós um dia estaremos como Cristo, não é verdade? Numa grande ceia de amor, de partilha, de esperança e de fé, né? Então, que Deus abençoe de estarmos reunidos mais uma vez e podermos fazer essa ceia, por mínima que seja, partilharmos uns com os outros esse sonho, esse desejo de nos melhorarmos, essa vontade imensa de que amanhã seja um dia melhor para nós do que hoje. Por quê? Porque nós vamos trabalhar para isso, vamos vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios, e vamos caminhar para construir esse mundo novo, né? Esse mundo que é um paraíso que está à nossa frente. É só nós trabalharmos por ele. Com pensamentos, ideias, atos, sentimentos, enfim, com todas as ferramentas que nós temos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos então receber essa ferramenta no nosso cotidiano, e nós vamos pedir nesse momento, todos juntos, esse é o convite, que nós possamos descruzar pernas, braços, abrir todo o nosso ser, como dizia Jesus, que nós tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir essa verdade que nem sempre está óbvia à nossa frente, porque o nosso mundo é muito de ilusões. Que a gente possa compreender essa ciência do dia a dia sob o ponto de vista do amor de Deus, da grande lei que rege todas as coisas. E assim, então, aplicar no nosso dia. Transformar esses conceitos em realidade. E aí ativar em nós tudo que nós temos
né? Nossos braços, nossos sentimentos, nosso desejo de transformar e de vencer a nós mesmos. Que essa maçã, esse fruto proibido, não tire o nosso foco no sentido de amar, de auxiliar, de fazer o melhor. Então vamos juntos pedir ao nosso anjo, esse protetor que Deus colocou na nossa vida, pedindo ajuda de todos aqueles que vêm em nome de Jesus, dessa Mãe Santíssima, Maria amada, em nome de Deus, enfim, pedindo que estejam conosco, nos apoiando e nos auxiliando nessa tarefa de amar. Amar muito. Transformar o nosso dia a dia num caminho concreto de execução do amor divino. Sermos emissários de Deus na vida dos outros. Sê conosco, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, nós sabemos que a Senhora, como Mãe amorosa, sempre está conosco. Esse anjo de guarda que cuida de cada um de nós tem na Senhora o grande esteio, a grande força a conduzir os nossos passos. Pedimos então, se conosco, não nos abandone, Senhora, nunca. Dá-nos olhos de ver, ouvidos de ouvir, dá-nos esse coração de sentir a verdade a cada passo. E assim temos forças para vencermos a nós mesmos e caminharmos juntos em direção a Ti e ao Teu Filho amado. Esse campo de amor crístico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O óbolo da viúva. Está aqui um trecho da Bíblia, né? Do São Marcos, o capítulo 12, versículo 41 a 44, e São Lucas, 21, de 1 a 4, os versículos. Novo Testamento, né, amados? Vou ler o trecho então. Jesus, tendo sentado em frente à caixa de esmolas, observava a maneira pela qual o povo ali colocava o dinheiro, e que muita gente rica colocava grandes quantidades. Ele viu também uma pobre viúva que colocou somente 2 pequenas moedas, de pouco valor. Jesus chamou então seus discípulos e lhes disse: Vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais que os outros, pois estes deram o que têm em abundância, enquanto que ela deu de sua miséria, deu mesmo tudo que possuía e do que lhe restava para viver. Comentário da equipe de Allan Kardec. Muita gente sente não poder fazer todo o bem que gostaria, pois por falta de recursos. E, se desejam a fortuna, dizem, para fazer bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser até sincera da parte de alguns, mas é certo que essa intenção seria em todos completamente desinteressada? Não haveria alguém que, desejando fazer o bem aos outros, não hesitaria em começar a fazer o bem a si próprio, oferecendo-se alguns prazeres a mais, adquirindo coisas supérfluas
que faltam, pronto a dar o que resta aos pobres? Essa segunda intenção, que esses talvez dissimulem aos seus olhos, mas que serão encontradas no fundo dos seus corações, se ali eles a procurarem, anula o mérito da intenção, visto que na verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Haveria nisso o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte sonha em meios mais fáceis de se enriquecer. E aí continua esse raciocínio. Essa palavra vem completar o que nós estamos aqui refletindo, né? Amados, essa imagem é muito linda da viúva que dá aquela moedinha e Jesus diz, olha, ela deu mais que todo mundo. Porque ela deu de sua miséria, quer dizer, ela não tinha nada. Aquilo que ela estava botando ali, talvez estivesse tirando o leite das crianças dela. Parte, né? Mas assim, vamos refletir um pouco, e continuando o que nós vínhamos, né, ponderando, se tudo é de Deus, se a lei de Deus é a que rege todas as coisas, se não existe nada por acaso, essa senhora não era pobre à toa. Ela não estava na miséria dessa forma por acaso. Assim como o rico que tem muito dinheiro não está rico por acaso. Essas coisas regem a mesma lei, não é? Deus não é um só. Deus não é justo. Deus não é bom. Então por que Deus faz uma mulher tão miserável como essa, tadinha ali, e outros tão ricos? Isso que Jesus estava observando, né? Olha, muito ricos, doando lá bastante dinheiro, né? Mas essa posse dos bens ou a ausência deles não é regido por Deus? Se nasce uma pessoa muito doente, muito com deficiências várias, transtornos, né? Também não é regido por Deus? A saúde, a beleza, o dinheiro são tesouros da terra, mas não estão dentro da lei de Deus? Então, a ausência ou a presença desses valores na nossa vida são instrumentos colocados para que a gente possa crescer, desenvolver talentos em nós. Olha, essa palavra fecha assim, né? Quer dizer, isso tudo está a serviço do despertar, do desabrochar, do fortalecer do caminho do autoconhecimento, das altas descobertas, da utilização do nosso potencial de maneira correta, né? Vamos voltar para o Chico, nosso exemplo aqui de ouro, né? O Chico era muito pobre. Gente, o Chico, quando ele tinha 5 anos, a mãe dele morreu, deixando uma penca de irmãos que foram dados para várias pessoas cuidarem, porque o pai não conseguia continuar com aquela família, né? Alimentando, cuidando. O Chico foi dado para uma senhora, a dona Ritinha, que, segundo ele relatos, dava pelo menos uma surra diária nele, às vezes era bem mais, né? Surra, de espetar garfo na barriga. Então, assim, uma pessoa que estava emocionalmente desequilibrada, né? Que mulher pega uma criança de 5, 6 anos e bate nesse grau? É uma pessoa que está bem desequilibrada. E sem entender, porque o Chico devia ser um fenômeno já desde criança, né? Conversar com os espíritos, vê-los,
Imagina, materializações, ele era médium de materialização, ou seja, na visão dela ele devia ser filhote do capeta, né? Tipo assim, esse menino não é de Deus, né? Então, ela estava lá na justiça dela, né? Tipo, quem sabe eu dando essa faxinada diária, ele vira um bom menino. Não sabemos, né? O que levava ela a fazer isso. Mas a pergunta é, por que Deus trouxe isso para a vida do Chico? Né? Ó, quando o Chico relatou para a mãe dele, em espírito, a Dona Maria João de Deus, lá na Bananeira, né, que ele via ela na Bananeira, quando ele falou de uma situação específica, né? Por exemplo, nesse caso ele ia ser convidado a lamber ferida de uma pessoa para poder sarar a doença que estava gerando aquela ferida, para poder curar a ferida. Agora pensa, uma feridona aberta, cheia de pus, e o Chico assim ia ter que lamber. Então, assim, a conversa dele com a mãe era de desespero, né? Tipo, primeiro, vai adiantar? Só uma alma igual o Chico, né? Quem que ia pensar diante de uma ferida, assim, a possibilidade de lamber para sarar? A primeira coisa seria repulsa, rebeldia, né? Ele ainda assim estava pensando na possibilidade daquilo realmente ser útil, né? Ao que a mãe respondeu, não, Chico. A priori não, né? Saliva cura ferida, né? Mas aí a conversa deles é muito linda, porque daí o que ela mostra para o Chico? A tua obediência pode fazer uma diferença imensa. Por quê? Se ele obedecesse uma coisa tão grande quanto essa, ele ganhava o coração da tia, não é? Da pessoa, da madrinha dele, né? E assim, há mistérios, né? Deus poderia curar a ferida. Não poderia? Tanto é que foi o que aconteceu, curou. E assim, estava previsto, vamos supor, 3 vezes, ele fez 2, porque a terceira não precisou fazer porque estava curado, né? Mas o que fica para a gente refletir é assim, bom, então, se Deus é bom, se Deus é justo, o Deus que enviou essa situação para o Chico não é o mesmo Deus que enviava outras coisas muito lindas, por exemplo, dele enxergar anjos juntos, de cores diferentes, que ele chamou de família arco-íris, não é o mesmo Deus, né? Então, são necessidades que a gente precisa passar. Então, na caminhada para o amor, para o desenvolvimento de todo o nosso potencial, tem coisas muito legais e tem coisas muito difíceis, porque a vida é assim, né? Ao caminhar, a gente não vai andar só por tapetes de grama macia. Tem pedras, tem espinhos. Como já dizia o poeta, né? Havia uma pedra no meio do caminho, né? Mas isso faz parte para desenvolver a nossa capacidade de resignação, de resistência e também para autoconhecimento, né? Por exemplo, se hoje eu dissesse assim, ó, você diante da agressão de alguém vai morder a outra pessoa como resposta. Aí a gente fica, como é que eu sei disso, né? Aí, como qualquer prova, até da escola, da vida normal, você vai ter que passar pelo exame para ver se realmente você está assim ou não. Por exemplo, se você passar por tal situação, você vai conseguir atravessar sem dar um tapa de volta na pessoa? A gente só sabe quando passar por ela, né? Porque às vezes vem a pessoa e você fala, não, eu vou perdoar, eu vou conseguir. Aí chega na hora, vem um ser bravo de dentro de nós que quase mata o outro, né? Então, estar nesse planeta vivo em amor aqui, a gente só vai conseguir domar essa fera interna, esses valores estranhos, ao lidar com o outro. Por isso que a caridade é muito fundamental na nossa vida. A gente só se conhece quando está com o outro. Aí que aparece o nosso verdadeiro eu, né? De repente,
a gente pula num abismo para salvar alguém, arriscando a própria vida, e aí vem um herói, uma luz que a gente nunca imaginou que a gente ia ter, né? Assim como a gente vira uma fera e pula no pescoço do outro para defender alguém ou a gente de alguma coisa que a gente vê que se faz necessária. E aí a gente fala, nossa, credo, eu não sabia que habitava isso em mim, né? Mas habita, não habita? Nós somos feitos disso. Então, o grande aprendizado é qual? Domar essas feras, né? E a gente é capaz. Como? No amor, né? Amando a gente também. Eu não vou me expor nisso, porque eu me conheço. Minha boca é poderosa, vai sair. Então eu evito, né? Não é assim? Ponho na jaula, jogo um pano em cima. Isso tudo interior. Eu posso fazer isso? Não posso? Tomo remédio antecipado. Assim como eu vou deixar que o meu lado anjo, luz, herói também venha na hora que precisa. Então, amados, que a gente possa sempre ter essa grande clareza, se conhecer melhor, saber a diferença entre o lado muito bom e o lado muito ruim e o equilíbrio de todas as coisas, porque Deus mora em mim. Deus também me ajuda sempre, não é? Isso é amor por mim. Eu peço socorro, né? Senhor, me ajuda. Bota um pano na minha boca que eu não quero falar. Aí vem aquela força, tchufa na minha boca e eu consigo não dizer nada. E aí atravessa. Aí passa. Aí vem um outro olhar, né? Porque talvez se eu gritasse naquela hora, viesse uma coisa muito ruim de retorno. Ou seja, somos assim. E quanto mais nós nos conhecermos, mais o bem mora em nós. Porque é real, é verdadeiro, né? É como, por exemplo, conviver com alguém que fala muitas verdades, né? É difícil? É. Mas não é preferível do que aquele que te sorri e por trás fica fazendo coisas terríveis para você? Pelo menos aquele que te falou, você pôde, né, conversar. Não, mas não é assim, é assado. Entrou em diálogo, esclareceu e aí atravessou. Às vezes vira melhor amigo, né? Porque o outro entende. Aquele que tá, né? E essa palavra fala disso, né? O óbolo da viúva mostrava exatamente esse outro lado. Não, ela tá dando com profundo amor daquilo que ela nem tem. Então, que a gente possa entrar nesse lugar, né? De que o amor é tão importante para nós, o outro, a necessidade do outro, que move para o amor é tão importante, que a gente vence até mesmo dificuldade como essa na nossa vida, para caminharmos em direção ao amor. Então, que o amor seja o nosso guia e que a gente possa cada vez mais viver sob essa lei, pondo em prática cada dia mais o amor. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazermos felizes e sermos felizes, vivermos em amor. Paz a todos, um bom dia, uma boa noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vai descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da luz, do lado de Jesus.
haverá um milagre dentro de mim. Vai descer do rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da luz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Cura-me, sou o teu milagre. Cura-me, eu quero te servir. Cura-me, sou a tua imagem. Cura-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui.